Bem-vindo, está com os eleitos no Porto Canal, à altura para analisarmos os temas que estão a marcar a atualidade nacional, com os deputados eleitos pela região norte. Hoje são nossos convidados Rui Afonso, deputado do Chega, e Paulo Lopes Silva, deputado do Partido Socialista. E começamos esta semana com o debate da perda da nacionalidade. O Parlamento chumbou a perda da nacionalidade para quem comete crimes, depois de um veto presidencial e de um chumbo do Tribunal Constitucional. O diploma voltou na sexta-feira ao Parlamento. O Chega e o PSD não se entenderam. O Chega acabou por votar contra a proposta do Governo por considerar que o PSD retirava o tráfico de pessoas e a escravidão do tipo de crimes a serem penalizados. Ora, vamos começar por analisar este tema com o Rui Afonso, do Chega. Obrigada por estar connosco aqui mais uma vez no Porto Canal. Tudo dava a entender que poderia haver aqui um acordo, de resto este tema era um tema que muito dizia ao Partido Chega. Percebemos depois que não foi possível haver este entendimento. Já começa a ser mais frequente, já tivemos aqui uma situação semelhante. Há aqui uma perda para o Chega com esta falta de entendimento? Antes de mais, boa tarde, Rita. Cumprimento o Paulo Lopes Silva, cumprimento todos os telespectadores que nos estão a ver lá em casa. Sim, não foi só por esses dois motivos. Evocou só o tráfico de seres humanos e a escravatura, mas também o abuso sexual de menores. Eu acho que nós devíamos ter reconfirmado esta lei conforme ela estava desenhada, que foi desenhada em consonância com o Chega e com o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata decidiu recuar à última da hora, e a lei tornou-se enfraquecida. A lei basicamente tornou-se uma lei que não continha os objetivos que o Chega tinha traçado para crimes, para a prática de crimes, para a perda da nacionalidade. E, portanto, como o PSD não cumpriu a sua palavra, como nós consideramos que o Tribunal Constitucional não pode ser, digamos, uma barreira à vontade e à opção política que deve existir em determinadas alturas, consideramos que não havia condições para realmente fazer passar esta lei da nacionalidade, que é uma lei que está enfraquecida, que não vai de encontro àquilo que nós pretendíamos, que não é uma lei que esteja de alguma forma isolada no panorama internacional. Há dezenas de países que aplicam a perda de nacionalidade até para crimes de menor importância, não com esta gravidade que nós estamos a falar. E, portanto, acho que foi um retrocesso e o Chega não está disponível para realmente aceitar e ser conivente com este retrocesso que houve ao nível da lei da nacionalidade. E olhando para esse retrocesso de que fala, na vossa opinião, isto acontece porque há aqui alguma tentativa do PSD agradar a outros partidos mais à esquerda? Não. Em primeiro lugar, eu acho que não podemos estar permanentemente condicionados pelo Tribunal Constitucional. O país evoluiu, o mundo evoluiu, o fenómeno migratório evoluiu. Nós temos que pensar que entre 2020 e 2025 ocorreram mais de 1,5 milhão de pedidos de nacionalidade. Existem mais de 500 mil processos pendentes. Em poucos anos o número de processos pendentes aumentou cerca de 944%. Portanto, isto não se coaduna de alguma forma com uma Constituição que foi feita em 1976. Estamos em 2026, os fenómenos são completamente diferentes. Portugal, quando a Constituição foi feita, Portugal não estava sujeito ao fenómeno migratório que está a ser sujeito agora e, portanto, acho que as coisas deveriam alterar. E conforme lhe disse, eu acho que tem mais a ver com o fantasma do Tribunal Constitucional, com o fantasma da inconstitucionalidade da lei, propriamente com a questão de estar refém de outros partidos políticos. Até porque nós temos uma maioria confortável à direita e, portanto, não havia motivo nenhum, a não ser o veto presidencial e o perigo de inconstitucionalidade, que é engraçado, porque este fenómeno discricionário existe na Constituição, não para este motivo, mas por outros motivos. Vou-lhe dar um exemplo. No caso, por exemplo, existe um fenómeno discricionário na Constituição portuguesa relativamente, por exemplo, a quem se pode candidatar a Presidente da República. Estou-lhe a dar esse exemplo. Ou seja, não pode ser um português naturalizado, tem que ser um português de origem. Aquilo que eu estou a dizer é que eu acho que é importante nós não estarmos condicionados pelo Tribunal Constitucional. E basicamente aquilo que aconteceu foi que o Governo recuou, preferiu,
enfim, limitar-se pelo Tribunal Constitucional do que pela vontade popular, pela opção política, pela vontade popular. E eu acho, sinceramente, que nós perdemos aqui uma grande oportunidade de dar um grande avanço na lei da nacionalidade. Muito bem. Rui Afonso, olhando a mesma questão, ou seja, nós vamos ter um debate de orçamento, temos o Governo a governar da forma que sabemos, com esta pressão toda no Parlamento. O Chega é ou não um parceiro, ou pode ser um parceiro aqui para o PSD? Eu, antes de mais, só queria rebater um ponto que o Paulo Lopes Silva falou e que me parece que seja importante nós falarmos e rebatermos. O aspecto criminal tem a ver também com a pena séria da perda da nacionalidade. Eu posso dizer, no caso da Suíça, quem for condenado por fraude pode perder a nacionalidade. Aliás, na Dinamarca, que se não houver uma ligação efetiva ao país, pode originar a perda da nacionalidade. Portanto, se estivermos a falar de fenómenos como o tráfico de crianças, ou a escravatura, ou abuso sexual de crianças, parece-me claramente que são temas mais do que suficientes, até porque, conforme disse, nos últimos anos foram mais de 1,5 milhão de pedidos de nacionalidade que foram realizados e foram concretizados. Parece-me que, enfim, são crimes mais do que justificados para realmente perder a nacionalidade. Outra coisa que também é importante nós dizermos, nós não legislamos apenas para o presente, nós também devemos legislar para o futuro. E, portanto, se realmente agora são crimes que neste momento não são tão relevantes ou como não existem em número, digamos, em grande número, mas poderá haver no futuro próximo. E nós não podemos legislar apenas para aquilo que temos agora, temos que legislar para aquilo que será a nossa expectativa futura. Relativamente à questão do orçamento, tudo depende daquilo que for negociado. Para que nós nunca nos desviamos daquilo que sempre afirmámos no início. Nós, relativamente à questão do pacote laboral e à negociação do pacote laboral, nós dissemos exatamente aquilo que queríamos. A questão da amamentação, do trabalho por turnos, a questão da antecipação da idade de reforma, dos 65 anos aos 40 anos de desconto. Sim, mas anunciaram no dia antes que esse acordo estaria para porque foi aquilo que nos foi dito. Aliás, nós tivemos um assentamento, portanto, uma confirmação e uma negociação fechada com a Ministra do Trabalho, que posteriormente, no dia a seguir, o Primeiro-Ministro a refutou, disse que não queria. A questão da antecipação da reforma para os trabalhadores de turnos era uma coisa que estava praticamente fechada com o Ministro do Trabalho e ela deu esse assentimento, portanto, confirmou que realmente houve essa negociação e concretizou-a, mas a verdade é que no dia seguinte o Primeiro-Ministro veio dizer que afinal, ou seja, veio tirar a palavra, veio sobrepor-se àquilo que a Ministra do Trabalho tinha negociado connosco. E, portanto, isso também é muito mau do ponto de vista político e do ponto de vista da credibilidade das negociações que nós estamos a ter com o Governo. E, portanto, nós aí, aquilo que, por simplesmente, nós dissemos claramente quais eram as nossas premissas e quais eram as condições para nós aprovarmos o pacote laboral. Ou seja, quem falhou neste caso foi o Governo. Foi o Governo e, sobretudo, o facto do Governo ter andado a duas velocidades. Nós estávamos a negociar com a Ministra do Trabalho e, posteriormente, o Sr. Primeiro-Ministro refutou tudo aquilo que nós tínhamos negociado com o Ministro do Trabalho. Ora, assim é difícil nós realmente concretizarmos uma aprovação de um pacote laboral que é de extrema importância para o país, mas realmente em que há opiniões e critérios divergentes na aprovação do mesmo, quer por parte do Primeiro-Ministro, quer por parte da Ministra do Trabalho. Rui Afonso, olhando para esta questão da onda de calor e também da questão dos incêndios, normalmente todos os anos nos debatemos com alguns problemas, começam na prevenção e depois no próprio combate. Houve aqui uma antecipação do Primeiro-Ministro, por assim dizer, ao ativar este mecanismo. Foi a medida certa? Já estou a vê-lo aí a abanar um bocadinho com a cabeça porque tem aí algumas críticas naturalmente a fazer esta atuação. Repare, eu acho que há um problema grave. Falta-me perceber ainda se realmente a questão da prevenção, a falha na prevenção é uma questão que é feita de propósito, porque o fogo é um negócio. O fogo é um negócio. O fogo é um negócio que movimenta milhares de milhões de euros todos os anos. Ok? E, portanto, eu acabo por não perceber bem se é realmente incompetência do Governo, se é falta de vontade, ou se realmente faz isto até de forma... Eu sei que isto que eu vou dizer é extremamente grave, mas se é propositado... Quer dizer, um Governo que ativa o chamado Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal de Saúde, estou-lhe a falar relativamente agora à questão das temperaturas altas. Da onda de calor. Ok. O que é que se traduz nisso? É num folheto da DGS? Quer dizer, mas onde preparar os centros de arrefecimento? Procurar não saber onde é que estão os idosos isolados
Pediram esse trabalho às autarquias, para que fossem as autarquias a fazê-lo. Ouça, como é que está a articulação? Eu vejo aqui um conjunto, a ANEP, a GNR, o ICNF, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, as autarquias INEM ou OLS. Está tudo articulado? É que não me parece que esteja. Ainda há pouco, o Presidente da Liga dos Bombeiros fez graves críticas à atuação do Governo, nomeadamente, os bombeiros estão sobrecarregados. Porquê? Porque eles têm garantido duas formas. Têm que garantir a emergência pré-hospitalar e têm que garantir a prevenção aos incêndios, ao ataque, ao combate aos incêndios rurais. Isto está tudo articulado, não está articulado. O que é que foi feito para prevenir? O que é que não foi feito? Eu parece-me que o Governo acredita que haja qualquer entidade, enfim, supranatural ou sobrenatural, que vai resolver este problema. Não vai. A prevenção tinha que ser feita em janeiro, conforme já foi dito. Nós já tínhamos hectares de mata com pinheiros caídos, que não foram limpos. Mais de 80% das matas da área florestal é propriedade do Estado. Limpou essa área? Preocupou-se em tratar com as autarquias essa articulação para limpar a área? Não fez nada disso. E, portanto, aquilo que eu acho é que há uma falha de articulação na prevenção e é muito mais eficaz um euro gastado na prevenção que depois o euro gastado no combate ao incêndio. Não haja dúvidas nenhumas sobre isso. E Portugal, enquanto não tiver um plano estruturado de prevenção aos incêndios florestais, à sobrecarga hospitalar, aos problemas que existem em termos estruturais de articulação do comando, quer dos bombeiros, quer destas entidades todas, as coisas não vão funcionar. E existe ainda uma desarticulação muito grande entre a cúpula da Proteção Civil e os bombeiros, por exemplo. A sobreposição de competências num combate a um fogo é um problema constante. Muitas vezes os comandantes dos bombeiros, das várias corporações de bombeiros, chegam lá e não sabem quem é que vai comandar, quem é que vai delinear a estratégia para combater o fogo. Isso acontece de uma forma prática e o Governo não consegue dar de nenhuma forma resposta a isso. E, portanto, enquanto não houver a resolução desse tipo de problemas, nós vamos continuar a ter estas catástrofes que vemos todos os dias na televisão. Rui Afonso, devia ter sido suspensa esta correção digital. O que é que está aqui em causa e que avaliação faz da atuação deste Ministro e do Governo também? Olha, eu acho que há erros que são básicos, sinceramente. Isto, se fosse uma questão privada e não pública, isto nunca aconteceria. Quando nós lançamos uma nova plataforma, nomeadamente uma plataforma digital que ainda foi pouco testada, enfim, que ainda deve estar em desenvolvimento, nós aquilo que consideramos é que devia haver um sistema de redundância para garantir que, caso a plataforma falhasse, houvesse um sistema que garantisse a continuidade do processo. Não acontece. E depois o Governo pede calma, o Ministro da Educação pede calma, que está tudo bem, que não há problema nenhum, que depois primeiro o problema era os QR codes, depois já eram os problemas dos agrafos, depois já era o problema das escolas, depois já era o problema dos softwares, quer dizer, nunca era o problema do Ministério nem da articulação do Ministério. Quer dizer, os sindicatos alertaram, os professores alertaram, os diretores da escola alertaram, quer dizer, eu não sei o que é que o Governo queria mais. E, portanto, neste caso, aquilo que é claro é que se nota aqui que há uma incompetência do Governo, uma capacidade tardia para resolver o problema, ou para tentar resolver o problema e para assumir a culpa do problema. Porque isso também é importante. Nestas alturas de crise, o Sr. Ministro da Educação assumir que falhou, que o Ministério falhou e tentar resolver o problema com a maior rapidez possível. Que não o fez, lamentavelmente. Está a tentar fugir ao problema, está a tentar culpar toda a gente, só ele é que não é culpado por nada. Muito bem. Fica essa nota final. Muito obrigada, Rui Afonso, por ter estado connosco no programa de hoje. Muito obrigada também, Paulo Lopes Silva, os temas que levamos até si, como sempre, no Porto Canal, com os deputados eleitos pela Região Norte.